Graça e paz, aqui quem fala é o professor Márcio Pereira e nós vamos para a nossa palestra, cujo tema é o Evangelho e a Evangelização. O nosso versículo-chave e base dessa palestra se encontra em Marcos 16:15, que diz o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vamos para a nossa introdução, começando com uma estatística muito absurda e muito assustadora. Ao longo dos anos, nós percebemos um declínio evangelístico ou no ímpeto evangelístico da Igreja Evangélica Brasileira. Esse fato foi constatado através de uma pesquisa no Congresso Internacional de Missões em Belo Horizonte, Todos os Povos Te Louvem, da agência Povos e Línguas. E a pesquisa consiste em verificar como os cristãos ou os evangélicos compartilham a sua fé no seu cotidiano, isto é, no bairro, na vizinhança, na escola, na faculdade, abertamente e com esse ímpeto evangelístico. Na década de 90, essa agência tinha já feito essa pesquisa e foi constatado que mais de 20% dos cristãos compartilhavam abertamente o evangelho no seu cotidiano. Porém, essa mesma agência, nos anos 2015 e 2016, realizou a mesma pesquisa e nós chegamos à alarmante porcentagem de 8% apenas de cristãos evangélicos que compartilham ou compartilhavam abertamente o evangelho no seu cotidiano, no seu dia a dia. A seguir, irmãos, nós vamos ver algumas hipóteses que levam, dos motivos, que levam a igreja a diminuir o seu ímpeto evangelístico. Mas veja bem, o que me inquieta nessa estatística é o fato de que dos anos 90 até hoje houve um crescimento exponencial da igreja, e a pergunta que não quer calar: como a igreja cresceu exponencialmente se ela perdeu o ímpeto evangelístico? O que está acontecendo? E então, a partir desse questionamento desse problema, nós levantamos algumas hipóteses. Então vamos para a primeira hipótese dos motivos que levam a esse declínio no ímpeto evangelístico da igreja nos dias de hoje. Primeiro, a primeira razão, o primeiro motivo talvez seja que nós temos crentes fabricados em laboratório e não crentes que nasceram de novo, nasceram de Deus. E isso é óbvio, porque quem nasce de novo, quem nasce de Deus, quem se converte de fato, ele tem um ímpeto natural evangelístico de querer compartilhar com seus pais, com seus amigos. Basta você verificar na sua própria vida. A gente percebe que quando a gente se converte, automaticamente a gente quer levar todo mundo a Cristo, os nossos pais. A gente fica muitas vezes impaciente com isso. Então essa constatação talvez, isso é uma hipótese, hipótese não é uma tese, mas apenas levantamentos aqui de informações. Talvez esteja faltando, então, crentes genuínos que nasceram de Deus, porque os recém-convertidos, eles são apaixonados evangelísticos. Então, se nós não estamos evangelizando, se não há ímpeto evangelístico, talvez a igreja está crescendo porque está tendo mais adeptos do cristianismo e não novos convertidos. Talvez igrejas estão padronizando crentes para fazerem parte de sua comunidade e não discípulos de Cristo que nasceram de Deus. A pura e gloriosa glória do Evangelho enche o coração do não crente e por isso ele tem esse ímpeto. Basta a gente ver o exemplo de João capítulo 4 da mulher samaritana, que quando foi impactada por Jesus, automaticamente ela correu e foi no vilarejo para compartilhar do Evangelho, daquilo que ela recebeu para a sua parentela, para a sua aldeia, para os seus povos. Segunda razão, talvez seja a distração ou as distrações da cultura contemporânea. Isto é, os cuidados desse tempo, desse mundo, e as distrações do nosso dia a dia estão disputando a nossa atenção e o nosso tempo. Ou seja, nós temos redes sociais,
streamings de diversas maneiras, ou seja, a rede de telecomunicações, né, a variedade de coisas, os trabalhos excessivos, né, o consumo nos leva a uma vida frenética de trabalho. Nós não temos tempo para nada, estamos preocupados em ganhar dinheiro, estamos preocupados em alcançar um patamar maior, estamos ocupados, distraídos com as redes sociais e por aí vai. E isso tudo cega o cristão para as necessidades essenciais das pessoas. Nós estamos vivendo numa era utilitária, né? Uma era onde o consumismo nos leva a uma cultura de descarte, de inversão de valores, onde amamos as coisas e usamos as pessoas. E por isso essa cultura cega essas necessidades que clamam por socorro de pessoas que estão aí caminhando a passos largos para o inferno, e nós estamos distraídos com a cultura contemporânea. Essa pode ser uma outra razão. E Paulo nos adverte em Romanos 12, versículo 2, que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. A terceira hipótese, motivo que leva a esse declínio, talvez seja a transferência de responsabilidade que vemos nos dias de hoje na igreja. O que isso significa? São aquelas pessoas que transferem a responsabilidade da pregação do evangelho, da evangelização, para uma elite missionária, para uma elite ministerial. Ou seja, a gente acha que essa tarefa é uma tarefa do pastor, do líder, do evangelista, né, do presbítero, ou seja, da equipe de liderança ou daquele missionário enviado para um campo transcultural, e nos excluímos dessa responsabilidade. Mas veja que o versículo base que nós lemos lá no início, vão pelo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ou ide e preguem o evangelho, essa ordem de pregar o evangelho não é só para os apóstolos, não é só para uma elite missionária, mas é para toda a igreja, para todo aquele que se considera discípulo de Jesus Cristo. Então, essa ordem é para você. Pregue o evangelho, anuncie o evangelho, ou perto ou longe. Como dizia um grande teólogo, um missiólogo, melhor dizendo, quando ele disse que talvez você não tenha um chamado para do outro lado do mundo, mas talvez você tenha um chamado, ou com certeza um chamado para do outro lado da sua calçada, do outro lado da sua rua. Então esse chamado é para todos. Como o 1 de Pedro trabalha a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, que nós somos reino e sacerdote, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a quarta e última hipótese dos motivos que leva o declínio da igreja no ímpeto evangelístico é talvez a falta de dieta missionária nas igrejas. Muitos membros das igrejas, né, de modo geral, eles não evangelizam, não é por falta de consagração ou fé, eles estão até entusiasmados, mas eles não cumprem essa tarefa muitas vezes porque não foram ensinados, porque eles não sabem, eles não foram despertados para algumas questões, não foram ensinados sobre alguns passos necessários para essa tarefa. Isso significa dizer que falta ao líder essa percepção do ensino, de assim como Paulo falou ali para a igreja de Éfeso em Atos 20, 27, dizendo que não deixou de ensinar todo o conselho de Deus. E aqui uma palavra para a liderança, nós que somos líderes, que precisamos levar esse conceito missional, esse conceito missionário de que toda a igreja precisa participar da tarefa de levar o evangelho a toda criatura, em todos os povos, a todas as etnias, de que a razão de ser, a natureza, a identidade da igreja repousa nessa chamado evangelístico para participar da missão de Deus. A missão não é inicialmente da igreja, é de Deus, e Deus nos chama, nos convoca para fazer parte dessa missão maravilhosa. Portanto, de acordo com essas hipóteses, dos motivos que talvez levam a igreja a perder o seu ímpeto evangelístico nos dias de hoje, comparando ali com a década de 90, a gente percebeu esse declínio. A pergunta: como podemos reverter essa estatística? Como podemos reverter esse quadro? Portanto,
a partir, então, desse outro questionamento que eu apresento aqui, os 3 objetivos dessa minha palestra, que o primeiro objetivo é de apresentar algumas definições e alguns conceitos importantes que estão ligados à evangelização, porque, veja, nós não podemos prosseguir nos métodos, nas estratégias evangelísticas, na prática evangelística, sem antes conhecer a base, o que é o evangelho, o que significa evangelizar, né, e todas essas questões à luz, claro, da Bíblia e da teologia. E aí sim, no segundo momento, a gente vai aprender, né? Eu vou aqui propor o ensino de como a gente pode comunicar o evangelho de maneira contextualizada e, portanto, eficaz, né? E aqui a palavra comunicação está carregada de conceitos que nós vamos ver, porque comunicar não é metralhar versículos bíblicos, é necessário levar em consideração o ambiente, a cultura, a língua, o dialeto, seja ele urbano, seja ele transcultural. Todos nós estamos inseridos em um ambiente e a gente precisa decodificar isso para que a nossa comunicação seja inteligível e compreensível. E por último, para a gente chegar a essa tarefa de resgatar esses princípios de uma igreja evangelizadora, que tem um ímpeto evangelizador, a gente vai aplicar alguns métodos, estratégias e técnicas que percebemos nas Escrituras. A gente vai trazer aí o apóstolo Paulo, o próprio Jesus como exemplo bíblico, para aplicar os métodos e as estratégias dentro da evangelização em nossos dias de maneira contextualizada. Esses são os nossos 3 objetivos. Então vamos para o nosso primeiro objetivo, que é para trabalhar as definições, os conceitos da evangelização. Vamos lá para alguns termos que nós utilizamos no Novo Testamento. Então, contrariando todos aqueles fatores anteriormente que nós analisamos, né, os 4 fatores, nós percebemos, à luz da Bíblia, né, na contramão de tudo aquilo, que o cristão ele é chamado a ser, ou alguns termos que são associados à nossa missão, à nossa tarefa de evangelização, de proclamação e de uma tarefa missionária. Então vamos ver pelo menos alguns termos. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Isto é, isso dá uma ideia de influência, né? O cristão é chamado a influenciar no mundo. Nós não somos chamados para sair, se isolar do mundo. Pelo contrário, estar no mundo, mas influenciar com o evangelho de Cristo o mundo. Segundo lugar, nós somos chamados a ser testemunhas no mundo. Sempre no mundo, sempre ali em todo o cosmo fazer a diferença. Quando Jesus em Atos 1:8 disse que seríamos testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Ser testemunha tanto localmente na sua congregação, mas também testemunhar ou participar dessa tarefa de testemunho até os confins da terra. Aqui nesse versículo a gente tem uma ideia de simultaneidade, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Uma tarefa que não se restringe de maneira local, mas nós como cristãos precisamos estar preocupados não só com a nossa Jerusalém, com a nossa cidade, com o nosso bairro, mas devemos estar preocupados, assim como Deus está, de maneira global, com todas as etnias e lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas a Bíblia também nos chama, o apóstolo Paulo vai nos chamar de embaixadores ou ministros da reconciliação, e eu coloquei aqui servos da reconciliação, quando Paulo diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu esse ministério. A palavra ministério significa serviço. Ele nos deu esse serviço. Que serviço é esse? É reconciliar o mundo com Deus. Reconciliar as pessoas com Deus, uma tarefa de reconciliação do mundo com Deus, sendo embaixadores e representantes de Cristo nessa terra, fazendo essa mediação, servindo as pessoas e conduzindo a Cristo. A Bíblia também nos chama de discípulos reprodutores. Quando a Bíblia nos convoca dizendo, olha, portanto, ide, ou vão e façam discípulo. A ordem aqui é faça o discípulo de todas as nações, né, assim ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. A palavra de Deus também nos diz que nós somos
chamados por Deus a sermos esses discípulos que fomos alcançados, somos discípulos de Jesus, que somos convocados a fazer outros discípulos. Não é uma tarefa para uma elite missionária, não é uma tarefa para um pastor, para os líderes da igreja, mas é a tarefa para todo discípulo de Jesus. Essa é uma tarefa para você. Então Deus te chama a fazer discípulo. E por último, a Bíblia diz que somos pescadores de pessoas. Lembra quando Deus chamou ali os primeiros discípulos e disse especificamente para eles, olha, sigam-me e agora vocês não serão mais pescadores de peixe, eu farei de vocês pescadores de vidas, de almas, de homens. Vocês vão evangelizar, vocês vão alcançar pessoas. Muito interessante. E esse bloco eu encerro com uma frase do John Stott, que ele trabalha muito bem essa questão do mundo, né, que estamos inseridos no mundo e do que a gente precisa hoje. E ele diz uma frase muito impactante que é o seguinte, ele diz assim, não devemos perguntar o que está de errado com o mundo, porque o diagnóstico já foi dado. A queda já aconteceu, o pecado já está aí no mundo, já influenciou, a corrupção já está no mundo, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão fragilizadas. A gente já sabe, a Bíblia já apresenta o diagnóstico. Mas a pergunta que devemos fazer, ou devemos nos perguntar, o que aconteceu, o que houve com o sal e com a luz? Ou seja, o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com os discípulos, com os servos de Deus? Então precisamos pensar sobre isso e ali vivermos aí uma experiência de transformação e voltarmos a aplicar tudo isso que Deus nos diz, né, diz a nosso respeito, da nossa responsabilidade missionária e voltarmos ao eixo da palavra de Deus e sermos uma igreja com um ímpeto evangelístico. Mas ainda dentro das definições e conceitos e desses termos que são utilizados no Novo Testamento, precisamos pensar em duas palavras-chave que determinam ou descrevem a atividade da pregação do Evangelho na Bíblia. Então há duas palavras-chave, né? O querigma e o martírion, né? Que é o querigma, que é a proclamação verbal. Né? A Bíblia diz em Marcos 1,14 que Jesus veio para a Galileia pregando, proclamando o Evangelho de maneira verbal. Mas a Bíblia também descreve esse conceito, e esses dois conceitos estão intimamente ligados, né? O proclamar verbal e o testemunho de vida. Testemunhar com a própria vida, o martírion, né? Essa palavra que deriva da nossa palavra também, que a nossa palavra em português que deriva, né? O martírio, né? Que a gente é a pessoa que se dá, que morre por uma causa. Aqui a palavra está ligada ao testemunho no grego. A Bíblia diz em 1 João 5,10 que quem crê no Filho de Deus tem em si esse testemunho, o testemunho de que foi alcançado por esse Filho de Deus. Então, é muito importante a gente entender esses dois aspectos na pregação do Evangelho. Aquilo que eu prego, eu vivo isso, né? E há esse casamento perfeito dessas duas palavras que não estão desassociadas, né? É necessário pregar e viver aquilo que pregamos. Mas agora uma definição dos principais termos do conceito da evangelização. O que é evangelho? Essa é a principal, talvez, questão que a gente precisa aqui trazer para a nossa palestra. O que é o evangelho? Evangelho é uma palavra grega, né, que traduzida significa boas novas ou boas notícias. Ele é um termo técnico para novas de vitória ou novas da guerra, né, boas notícias que vêm da guerra, né, que consiste ali o evangelizar, né, no ato de trazer as boas notícias, né, evangelizar acaba sendo esse ato de levar as boas notícias, né, de proclamar essas boas notícias, ser esse agente, esse porta-voz das boas notícias de vitória. Esse termo evangelho era uma palavra utilizada no contexto de guerra, quando um imperador vencia uma guerra, conquistava uma província, ele chamava um representante, um arauto, investia esse arauto de autoridade e enviava esse arauto para a cidade para proclamar aos povos, para proclamar à cidade que ali houve uma conquista, houve uma vitória, houve uma boa notícia que veio da guerra. E esse arauto, então,
As pessoas, ao olharem, observarem aquele arauto, eles sabiam que aquele arauto estava investido da autoridade do rei. Ele estava em nome do rei, ele estava representando o rei, e por isso as pessoas davam ouvidos àquele arauto, que então dizia: olha, nós vencemos a guerra, nós conquistamos a terra, nós vencemos, essas são as boas notícias que vêm da guerra. E então os evangelistas pegam esse termo utilizado como um termo de guerra para dizer que Jesus é o evangelho, que Jesus é a boa nova que veio da guerra. Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que venceu o pecado. Jesus é aquele que venceu o diabo. Jesus é aquele que venceu o mundo, como ele mesmo disse: olha, eu venci o mundo. Então essa é a nossa tarefa de, como arautos investidos dessa autoridade do rei, sermos representantes, embaixadores, para ir para a cidade e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é evangelho, isso é evangelizar, isso é proclamar as boas notícias, proclamar Jesus como vencedor, como salvador do mundo. E é claro, como já falamos, a evangelização, portanto, consiste nesse ato de evangelizar, de anunciar as boas novas, o evangelho. Lucas 4:8 diz que Jesus veio para evangelizar, ou seja, proclamar as boas novas aos pobres. A evangelização em si, então, é essa proclamação do Cristo bíblico, histórico, como Salvador e Senhor, como vencedor, com um propósito claro de persuadir as pessoas a se chegarem a Jesus individualmente e assim ser reconectadas a Deus, reconciliadas com Deus, assim como aqui o movimento de Lausanne, né, no site aí do movimento de Lausanne, essa descrição sobre o que é evangelização, como está em aspas. E o que é evangelismo? Já falamos o que é evangelho, o que é evangelizar e o que seria evangelismo. Não seria a mesma coisa? Tá, é a mesma coisa, só que de maneira diferente, de maneira específica. O evangelismo, ele envolve o sistema ou o conjunto de métodos, estratégias e técnicas que vão organizar a prática da evangelização. E a evangelização é a proclamação do evangelho de Cristo, né? Então, o evangelismo, ele vai organizar essa evangelização através de métodos, estratégias e técnicas, para que a gente consiga, de maneira compreensível e inteligível, comunicar esse evangelho e que a gente consiga atingir o alvo. Qual é o alvo, o objetivo? Que pessoas se voltem para Deus, se reconectem com Deus. Então ele reúne, né, os recursos e fornece as ferramentas para a evangelização, que a evangelização lança a mão. Aqui a gente tem o exemplo do apóstolo Paulo, em Atos 20, de 20 a 21, quando Paulo se organiza de maneira estratégica, utiliza métodos, utiliza a retórica como técnica, né, a retórica grega. Então veja, isso aqui, o método, estratégia e técnica, não são humanas, né, são ferramentas, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, que ele fez de tudo para alcançar as pessoas. Ele usou de todos os modos para que de alguma forma ele pudesse alcançar alguns. Então Paulo lançava a mão da filosofia, lançava a mão da retórica, né, grega e de métodos e estratégias, mas ele não negociava o evangelho de Jesus Cristo, que é a base de tudo. Então, veja, isso é evangelização quando a gente lança a mão de todas essas técnicas. E a gente encerra esse bloco para dizer, né, que há um termo aqui muito interessante sobre o que é evangelização, no livro do John MacArthur, Como Compartilhar o Evangelho, ou Evangelismo, né, Como Compartilhar o Evangelho com Fidelidade. Logo nas primeiras páginas ele cita um puritano com essa frase maravilhosa dizendo que evangelização é um mendigo contando a outro onde pode encontrar pão. Eu acho que essa definição é importante para a gente entender um pouco, que a gente precisa respeitar as pessoas, que a gente não, ao evangelizar, nós não podemos demonizar o outro, nós não podemos nos colocarmos como superior aos outros. Pelo contrário, nós continuamos sendo pecadores, nós somos pecadores, porém alcançados pela graça de Deus. Nos alimentamos desse pão. E como aquele que sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer de fome, ele desesperadamente, quando ver outra pessoa também no desespero, com fome de Deus, sofrendo no mundo, esse mendigo
ele também sai em direção ao outro para gritar e dizer onde essa pessoa pode ser alimentada e encontrar pão. Então estamos em pé de igualdade com as pessoas. A vantagem é que nós encontramos o pão e que você precisa, ao evangelizar, levar esse pão na mesma patamar, no mesmo olhar para o seu irmão, para o seu colega de trabalho, respeitando ele, respeitando as questões dele e ali se colocando e dizendo como você encontrou o pão e como ele pode encontrar o pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Veremos agora uma outra pesquisa interessante para a gente ver alguns tipos de evangelismo. Então, antes de ver os tipos, é interessante você dar uma olhada nessa estatística do Instituto Haggai, uma pesquisa que foi pelo Instituto Haggai Internacional, e a pesquisa consiste em pensar como as pessoas se converteram a Cristo. Essa foi a base da pesquisa, e aqui algo muito interessante está nesse gráfico. A gente percebe, não vai dar para a gente ver detalhadamente cada ponto dessa estatística, mas o que a gente vai ver aqui? Que 49,7% responderam que se converteram através do relacionamento com os parentes. Olha que coisa interessante. E aqui no gráfico, nessa parte que você pode ver, na outra parte, a maior parte da fatia, podemos ver que as pessoas disseram que se converteram entre amigos, 29,9%. Ou seja, a quase 80% das pessoas se converteram ou se voltaram para Jesus Cristo através de relacionamento. Isso deixa uma dica para a gente que a eficácia da evangelização é o relacionamento. Isto é, você pode fazer cruzadas evangelísticas, como a gente tem aqui, 4,4%. O pastor, né, tem a sua tarefa nas visitas pastorais, 2,9%, ele pode evangelizar. Né, o rádio, a televisão, também 2,9%. Né, o sermão de domingo, né, a TV, os filmes evangélicos, tudo isso pode levar as pessoas a Cristo, mas esmagadoramente a gente vê que o evangelho, ele é relacional. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus relacional. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão em uma harmonia relacional e ele é um Deus pessoal. Nós temos um Deus pessoal que se relaciona conosco. E ele também nos chama a nos relacionar com as pessoas e conduzir as pessoas a Deus, a uma relação com Deus. Então, por isso, esmagadoramente, esse é a eficácia da evangelização. Portanto, irmãos, de maneira nenhuma nós podemos fugir dessa estatística ou andar e seguir em outro método a não ser um evangelismo pessoal e relacional. E por isso a gente tem esses dois tipos de métodos, né? Quando a gente fala de métodos, basicamente a gente resume em dois métodos. Há o método pessoal, porque o método a gente vai ver mais à frente, na próxima parte, que o método é o caminho que você quer tomar para chegar ao seu objetivo de conduzir pessoas a Cristo. Então há dois caminhos. Você pode escolher o método pessoal, que é o mais recomendado, porque a gente já percebeu aqui pela estatística que o evangelho é relacional, e para você se relacionar, você precisa desse evangelismo pessoal, tete a tete, olhos nos olhos, conduzindo as pessoas a Jesus ali através de uma experiência, talvez longa até, ali com essa pessoa, né? Não é um dia, não é algumas horas, alguns minutos, mas passar ali tempo com essa pessoa, de meses e talvez até anos. Mas há um outro método, que é o evangelismo impessoal, que nós temos, né, exemplos também, claro. Deus faz a tua obra através de muitos métodos, né, em muitas estratégias, muitas técnicas. E o evangelismo impessoal, a gente tem os cultos ao ar livre, que é alcançar, né, um grupo de pessoas ali, ou alcançar pessoas dentro de um grupo maior. E a gente tem aqui exemplos, aí, como eu coloquei, culto ao ar livre, conferências, cruzadas evangelísticas, né? O evangelismo por comunicação de massa, através da TV, do rádio, né? Então tudo isso em jornal. Então esse é o evangelismo impessoal. Há resultados? Sim, mas percebemos, através dessa estatística, que o evangelismo pessoal ele é mais eficaz por ter esse contato
ali tete a tete, olhos nos olhos, de maneira relacional, através dos parentes, através dos amigos, uma abordagem ali, às vezes a partir de alguns dias, meses, semanas ou até anos, você ali investindo no relacionamento com essa pessoa. Por isso o evangelismo pessoal, como você pode ver aí embaixo, é um evangelismo de pessoa a pessoa, de uma abordagem, você pode fazer, você pode até ter pouco tempo, por exemplo, você pode fazer um evangelismo pessoal no ônibus, por exemplo. Você vai ver aquela pessoa alguns minutos e você pode, de maneira pessoal, gastar aqueles minutos para fazer uma abordagem explosiva. E aqui no finalzinho do nosso curso, da nossa palestra, você vai ter uma dica aqui de como fazer essa abordagem explosiva no evangelismo pessoal, onde você tem pouco tempo. E é claro, o evangelismo relacional, a partir do evangelismo pessoal, e por estilo de vida. Isto é, o evangelismo ele precisa fluir espontaneamente, ele não pode ser uma regra, uma institucional, uma regra religiosa, mas ele precisa brotar de um coração que é grato a Deus e que encontrou esse pão da vida e que, portanto, a partir dessa gratidão por estar cheio deste pão, você olha para as pessoas que estão famintas ao seu redor e automaticamente e naturalmente, por um estilo de vida evangelizador, você sai e proclama o pão da vida para as pessoas. E eu encerro essa primeira parte, ou esse primeiro bloco, esse primeiro objetivo, né, de definições e conceitos, e eu quero que você preste bem atenção nessa parte, porque ao proclamar o evangelho, nós vimos lá no início que a palavra proclamar e testemunhar estão de mãos dadas, né? Nós não podemos divorciar aquilo que a gente fala daquilo que a gente vive, né? De um testemunho público. E então nós devemos considerar que a tarefa da evangelização ela é abrangente. Através desse gráfico eu mostro que quando Jesus diz pregue o evangelho, em Marcos 16, mas esse mesmo Deus que disse em Mateus 28 que a gente deveria fazer discípulo, e fazer discípulo pressupõe ensino, relacionamento. E Jesus disse mais em Mateus 28, ele diz que a gente deveria ensinar todas as coisas que ele ordenou. E o que todas essas coisas? Jesus, então a gente precisa observar a vida de Jesus e ver que Jesus, ele ordenou a gente cuidar das pessoas caídas na beira do caminho, quando ele ali ensinou ali na parábola do bom samaritano, a ter misericórdia, a ter compaixão, ele se compadecia dos doentes, ele se compadecia dos famintos. Então, esse ensinar todas as coisas, nesse ensino discipular, pressupõe que esse evangelho implica em uma proclamação verbal, mas aliada a uma sinalização prática de um evangelho transformador. O evangelho é as boas notícias de Deus para a vida da pessoa. Só que devemos considerar, né, e eu coloquei aqui um outro versículo, de quando Jesus diz, busque o reino de Deus e a justiça, o reino de Deus é muito maior do que a proclamação, é muito maior do que a igreja. O reino de Deus, ela também é a sinalização dos milagres de Jesus, dos atos de Jesus, da bondade das boas obras de Jesus, o Jesus poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens. Um evangelho, portanto, como nós vamos ver nesse próximo slide, que leve em consideração o homem todo, não uma proclamação que visa apenas salvar a alma do indivíduo, mas o ser humano é composto não só da parte imaterial, o ser humano ele é composto também pela parte material. Isto é, o homem tem a sua dimensão espiritual, psicológica, social, política, fisiológica e econômica. Resumida aí nessa parte imaterial é a parte material, que não está, essas duas partes, em oposição. Isso compõe o que a gente chama de humano, ser humano. Então, quando pregamos o evangelho, pregamos o ser humano para o homem todo. Lembrando aqui do Pacto de Lausanne, 1974, onde ali várias lideranças de todos os países do mundo se reuniram para pensar na evangelização e chegaram a uma síntese na frase dizendo, olha, a gente precisa levar o evangelho todo. E que evangelho todo? Um evangelho de palavras e de obras. Mas levar esse palavra de evangelho e de obras para o homem todo, ou seja, não só para a alma do homem ser salva para a eternidade, mas um evangelho que tem um impacto na vida material desse homem, um impacto para o homem de maneira total e abrangente. E claro, para todos os povos, para todas as etnias, para todos os homens.
Por isso a tarefa de ensinar a guardar todas as coisas que ele nos tem ensinado, ordenado. Essa é a tarefa, um evangelho que afeta a pessoa toda em todas as áreas da sua vida. Não esqueça dessa abrangência ao pregar o evangelho de Jesus Cristo.